Olá, bom dia a todos e a todas. Esperamos que todos estejam bem. Iremos apresentar neste momento o nosso diagnóstico organizacional. A nossa equipe é formada por Joana Ellen de Alfonso dos Santos, Victoria Manuela Souza da Silva e o Ellison de Salles Ferreira. Aqui está a nossa agenda de apresentação. Em primeiro plano, vamos falar sobre o histórico da empresa, posteriormente sobre o RH e gestão de pessoas, e mais à frente, os diagnósticos e comparativos. Então, iremos começar pelo histórico e, para começar, aqui estão as empresas selecionadas. Acredito que todos conheçam. A primeira é a Netflix e a segunda é a Natura. Iremos abordar agora sobre o histórico da Netflix. A Netflix foi fundada por Reed Hastings e Mark Randolph em 1997. Na época, a empresa trabalhava com locações de filmes, mas um ano mais tarde o serviço passou a oferecer entrega de DVDs pelos correios através do site da companhia. Atualmente, a Netflix oferece filmes e séries por stream e conta com cerca de 117 milhões de assinaturas ao redor do mundo. O modelo atual de negócio teve início em 2007. Na plataforma, os assinantes pagam uma mensalidade e têm acesso a milhares de títulos 24 horas por dia. Os conteúdos podem ser acessados em TVs conectadas, smartphones, tablets e videogames, além da transmissão de filmes e séries de terceiros. Desde 2013, a Netflix vem produzindo conteúdo originais como Orange is the New Black, Stranger Things, Narcos, 13 Reasons Why. A missão da Netflix é permitir que o acesso a filmes e programas de TV seja simples. E é importante ressaltar que a Netflix chegou ao Brasil em 2011. Para abordarmos de um jeito mais dinâmico todo esse histórico da Netflix, criamos uma linha do tempo com datas desde do ano de 1997 até 2021, com os acontecimentos mais importantes. Então, em 1997, como já havíamos citado, houve a fundação da Netflix, pelo Reed Hastings e Randolph. Eles tiveram a ideia de alugar DVDs pelo correio, testaram o conceito e enviaram para si mesmo um DVD que chegou intacto, e nasceu o projeto da Netflix. Em 1998, foi lançado o Netflix.com, o primeiro site de venda e aluguel de DVDs. Em 1999, estreia o serviço de assinatura da Netflix, que oferece aos assinantes a possibilidade de alugar DVDs ilimitados, sem data de devolução, multa por atraso ou limite mensal. Em 2000, o serviço introduz um sistema de recomendações personalizadas que prevê as escolhas futuras dos assinantes a partir da avaliação que deram a títulos já alugados. Em 2002, a Netflix faz sua oferta pública de ações, com o valor de venda de $1 por ação na Dasc, com o código NFLX. Em 2005, o recurso Perfis é lançado, o que permite aos assinantes criar listas para diferentes usuários e ou necessidades. Em 2006, o número de assinantes alcança a marca de 5 milhões. Em 2007, o streaming é introduzido, permitindo que os assinantes possam ver séries e filmes instantaneamente. Em 2008, a Netflix firma parcerias com marcas de eletrônicos para permitir o streaming no Xbox 360, aparelhos de Blu-ray e decodificadores de TV. Em 2009, depois de quase 3 anos de participação e 40 mil envios de algoritmo, a equipe Berkeley Pragmatic ganha o prêmio Netflix de $1 milhão por aumentar a precisão das recomendações em 10%. As parcerias de stream expandem para as TVs, como conexão à internet, e as assinaturas ultrapassam 10 milhões. É lançada apresentações sobre a cultura Netflix, que determina a missão e os valores da empresa. Em 2010, a Netflix chega ao Canadá e passa a fazer streaming em aparelhos móveis. É implementada uma área dedicada a títulos infantis. Em 2011, a Netflix é lançada na América Latina e no Caribe. Surgem os primeiros controles remotos com o botão Netflix.
Em 2012, o número de assinantes chega a 25 milhões e a Netflix expande para o Reino Unido, Irlanda e países nórdicos. Ela inaugura suas produções de especiais de stand-up. Em 2013, House of Cards, Hemlock Grove e Orange is the New Black inaugura o catálogo de séries originais da Netflix. House of Cards ganha 3 prêmios Emmy, a primeira vez que um serviço de streaming pela internet ganha premiação. Os recursos Perfis e Minha Lista estreiam na plataforma. Em 2014, o número de assinantes ultrapassa 50 milhões e o serviço expande para Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo e Suíça. A Netflix começa a fazer streaming em qualidade 4K Ultra HD. Em 2015, foi a estreia do primeiro filme original Netflix, Beasts of No Nation, primeira série original Netflix em outra língua além do inglês, Clube dos Corvos, e o primeiro original Netflix asiático, Terrace House. As assinaturas expandem para Austrália, Cuba, Itália, Japão, Espanha e Nova Zelândia. Com Demolidor, a Netflix inaugura o recurso de descrições em áudio para pessoas com dificuldades auditivas. Em 2016, a Netflix se expande para 130 novos países, levando o serviço a assinantes em mais de 190 países e 21 idiomas em todo o mundo. O recurso de download é adicionado, permitindo acesso offline e fora de casa. Em 2017, o número de assinantes chega a 100 milhões em todo o mundo. A Netflix ganha seu primeiro Oscar com Os Capacetes Brancos e a introdução do recurso interativo e do botão para pular a abertura dá aos assinantes mais opções de personalizar a experiência. Em 2018, a Netflix é o estúdio com mais indicações ao Emmy, ganhando 23 prêmios. A proteção com código PIN é implementada como parte de novos recursos para o controle dos pais. Em 2019, a Netflix ganha 4 Oscars, com Roma e Absolvendo Tabu, e estreia sua primeira animação original, Klaus. Novos centros de produção abrem em Londres, Madrid, Nova York e Toronto. Em 2020, é inaugurado o novo recurso, a lista Top 10, permitindo que assinantes vejam pela primeira vez quais são os títulos mais assistidos. É criado também o Hardship Fund, um fundo emergencial para auxiliar os trabalhadores da área criativa impactados pela Covid-19, e 2% do saldo vai para instituições financeiras que apoiam comunidades negras. Para finalizar, em 2021, o número de assinantes supera 200 milhões. A Netflix apresenta seu primeiro estudo sobre diversidades em filmes e séries, e a empresa também comunica que planeja zerar as emissões líquidas de gases do efeito estufa até o final de 2022. Dando prosseguimento à nossa apresentação, iremos apresentar agora o histórico Natura, né? Iremos apresentar a trajetória que transformou a Natura na maior multinacional brasileira de cosméticos. E começou em 1996, quando Luiz Seabra inaugurou uma pequena fábrica em São Paulo, né? Essa fábrica era Indústria e Comércio de Cosméticos Perju. Meses depois, a empresa passou a ser chamada de Natura. Em 1970, a abertura da primeira loja, houve a abertura da primeira loja na Rua Oscar Freire, em São Paulo, e o Luiz Seabra atendia pessoalmente as clientes. Em 1970, a venda direta é adotada como um modelo de negócio, uma aposta na força das relações, e a loja da Oscar Freire é fechada. Em 1970, há o lançamento da Aliança Your inaugurando o segmento de produtos masculinos, que era uma novidade na época. Em 1980, com a expansão para diferentes regiões do Brasil, foram alcançados 200 colaboradores e 2.000 consultoras. Em 1982, acontece a primeira incursão da Natura no mercado internacional, por meio de distribuidor local no Chile. Em 1983, a Natura torna-se a primeira marca de cosmético do Brasil a oferecer refil. Também é o lançamento Seve, óleo de banho inédito no mercado. Em 1984, surge o sabonete Evar Doce, que se transforma em um clássico do portfólio. Em 1986, a criação do Cronos, produto anti-sinais que valoriza a beleza da mulher em cada fase da sua vida. Em 1989, a marca chegou a 50.000 consultoras de beleza.
Em 1990, foi adotada a rosácea como símbolo da marca. Em 1993, há o lançamento da linha de produtos Mamãe e Bebê, com a proposta de fortalecer o vínculo entre mamães e seus filhos. Em 1994, se inicia as operações na Argentina e no Peru. Em 1995, há a criação da única linha de produtos não cosméticos, Crer para Ver, cujo lucro é revertido para ações de melhora da educação. Em 1996, Kayak, uma das fragrâncias mais vendidas da perfumaria brasileira, chega ao mercado. Em 2000, lançamento da linha Ecos, que incorpora ativos da biodiversidade brasileira à formulação de seus produtos. Em 2001, a inauguração do mais avançado Centro Integrado de Pesquisa e Produção de Cosméticos da América do Sul, em Cajamar, São Paulo. Em 2004, a abertura de capital da Bolsa de Valores de São Paulo. Em 2005, a inauguração da primeira loja em Paris e ao lançamento também do Natura Musical, programa de divulgação da música brasileira. Em 2006, os testes em animais são banidos. Em 2007, há a criação do programa Carbono Neutro, com metas de redução das emissões de gases do efeito estufa em toda a cadeia produtiva. Em 2009, ao completar 40 anos, a marca histórica de 1 milhão de consultoras é atingida. Em 2010, há a criação do Instituto Natura para gerir os recursos de Crer para Ver, início da produção na Argentina, na Colômbia e no México. Em 2011, há o lançamento do programa Amazônia, com o objetivo de direcionar investimentos para a região. Em 2012, o início do processo de aquisição da marca australiana de cosméticos Aesop pela Natura, concluído em 2016. Em 2013, tem a redução de 1/3 das emissões de gases de estufa, do efeito estufa, e também o lançamento da linha Soul, com 70% menos plástico. Em 2014, é a inauguração do Ecopark, centro industrial em Benevides. A marca tornou-se a primeira companhia de capital aberta a ser uma empresa B. E em 2015, Rede Natura, primeira plataforma de vendas online, alcança todo o território brasileiro e chega ao Chile. Em 2016, a inauguração das lojas em diversas regiões do Brasil e também a primeira delas em Nova York. Em 2017, foi adquirida a marca britânica de cosméticos The Body Shop. Em 2018, a criação do grupo Natura & Co., união de Natura, Aesop e The Body Shop. Em 2020, Natura & Co. conclui a aquisição da Avon, criando o quarto maior grupo do mundo de segmento de beleza. Encerro aqui a minha fala e dou a palavra à Joana Ellen, que dará continuidade à nossa apresentação. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre o RH e gestão de pessoas nas duas empresas, Netflix e Natura. Vou iniciar pela Netflix e de antemão eu já aviso que todas essas informações eu tirei do próprio site da Netflix. Eles têm uma página lá, bem direitinho, informando todas essas coisas, o texto eu tirei de lá. Então, nesse momento, eu estou mandando aí no chat o link do site, vocês já podem estar aí olhando, eu já enviei. E se vocês entrarem, vocês vão perceber que o site é em inglês, porque não é no site da Netflix Brasil, é no site geral da Netflix, né? Todas essas informações valem para todas as filiais de todos os países. Então, mas se vocês quiserem conferir, vocês podem. Naturalmente, eu vou apresentar as coisas em português, né? Eu traduzi e os títulos eu coloquei em inglês e em português, porque como a tradução foi minha, pode ter uma interpretação diferente, uma coisa assim, sabe? Eu vou iniciar e esse primeiro slide eu tirei tal qual tá lá no site. Eu quis deixar bem igualzinho para vocês já terem uma noção da forma como eles falam, de como eles tratam o assunto dos funcionários deles e tudo mais. Vou ler aqui para vocês. Entretenimento, como a amizade, é uma necessidade humana fundamental. Muda como nos sentimos e nos dá uma base comum. Nós queremos entreter o mundo. Se sucedermos, haverá mais risada, empatia e mais alegria.
Para chegar lá, nós temos uma cultura de funcionários maravilhosa em comum. Esse documento é sobre essa cultura. Como todas as grandes empresas, nos esforçamos para contratar os melhores e valorizamos integridade, excelência, respeito, inclusão e colaboração. O que é especial sobre a Netflix é o quanto nós, e aí eles colocam esses 5 pontos. Encorajamos a independência da decisão dos empregados, compartilhamos informação abertamente, amplamente e deliberadamente, somos extraordinariamente francos uns com os outros, mantemos apenas as pessoas altamente eficazes e evitamos regras. Esses são os valores da Netflix: julgamento, comunicação, curiosidade, coragem, paixão, altruísmo, inclusão, integridade e... Lá no site, eles vão elencar 7 tópicos que podem ser considerados assim princípios ou a forma como eles trabalham. O primeiro deles é time dos sonhos, onde eles falam que os funcionários são colegas extraordinários no que fazem e são colaboradores altamente eficazes. A versão de um ótimo local de trabalho para a Netflix é um time dos sonhos em busca de metas ambiciosas em comum, onde eles gastam de forma pesada para alcançar essas metas. Eles fomentam a colaboração, a compreensão da diversidade de pontos de vista, apoiam o compartilhamento de informação e desencorajam as políticas. Se modelam em ser um time dos sonhos e não uma família. Família é sobre amor incondicional. Um time dos sonhos é sobre se esforçar para ser o melhor colega de equipe que você pode ser, se importando intensamente com seus colegas de trabalho e sabendo que talvez você não permaneça no time para sempre. Eles, assim, logo de cara já descartam aquele discurso que muitas empresas têm de que nós somos uma família, você deve respeitar os seus superiores, e aí, não que esse discurso em si seja errado, mas as consequências dele, talvez sim, mas eles de cara já descartam isso. O mercado para eles é altamente competitivo e eles deixam isso assim muito claro. E pagam no máximo do seu mercado pessoal. Lá no site eles dizem que anualmente eles fazem uma pesquisa de todas as áreas de trabalho que eles têm lá, por exemplo, designer, redator, todas essas coisas. Eles fazem uma pesquisa no mercado de trabalho para ver o máximo que outras pessoas em outras empresas ganham por aquela posição. Eles fazem toda essa pesquisa e o salário máximo que eles veem outras empresas pagando é o que eles pagam para os funcionários deles. E essa pesquisa é feita de forma anual, para justamente manter a competitividade. O próximo é liberdade e responsabilidade. Eles se esforçam para serem uma empresa onde todos se sintam responsáveis por fazer a coisa certa para ajudar a empresa em cada momento. Lá eles usam uma metáfora, eles falam assim: há empresas onde o funcionário vai ver um lixo no chão, mas não vai pegar aquele lixo porque ele sabe que tem outro funcionário sendo pago para fazer aquele trabalho. Mas há outras empresas onde o funcionário vai ver o lixo no chão, vai pegar ele e vai colocar lá no lixo. Aí eles dizem que se esforçam para ser o segundo tipo de empresa, né? Onde o funcionário vai cuidar de problemas pequenos ou grandes e nunca vai pensar, não, isso não é o meu trabalho, eles estão pagando alguém para fazer isso. Eles colocam assim, incluem o senso de responsabilidade até assim nas pequenas coisas. Nossa meta é inspirar pessoas mais do que geri-las. Eles confiam nos times deles para fazer o que eles pensam ser melhor para a Netflix e dão assim muita liberdade de poder e de informação em apoio às suas decisões. Em retorno, isso vai gerar um senso de responsabilidade e de autodisciplina, que leva eles a fazerem um trabalho muito bom que vai beneficiar a firma. Compartilhamento de documentos de forma ampla e sistemática. Eles falaram lá no site que pouquíssimos documentos, assim, pouquíssimos mesmo, não estão assim disponíveis para todos os funcionários verem. Eles falaram que contratos, estratégia assim de lançamentos, tudo isso o funcionário da Netflix ele vai encontrar um link e vai poder ter acesso a tudo. As únicas coisas que eles falaram que não divulgam são assim coisas extremamente pessoais, como dados de contas, dados pessoais assim de funcionários. O resto
todos os funcionários têm acesso. E aí eles falam, né, que eles estão correndo o risco de vazar várias informações, mas eles falam que os prós são melhores, porque geram um senso de pertencimento e também de responsabilidade. A política de férias é tirar férias. Lá eles não têm assim, tipo, você tem um mês de férias, você tem 15 dias de férias. Você pode tirar folga no horário da semana, você pode controlar totalmente o seu horário de trabalho. E eles falam que até incentivam assim os gerentes e assim os chefes a tirarem muitas férias para poder, tipo, gerar o exemplo, né? Eles veem que o descanso é importante e eles veem assim o período de férias como uma forma de você ter mais criatividade, voltar com mais ideias. E a política de licença parental é: cuide de seu bebê e de você mesmo. Aí eles falam que os novos pais, né, pais de primeira viagem, geralmente levam de 4 a 8 meses para voltar a trabalhar na firma e isso eles ganham, enquanto eles estão com essa licença, eles ganham salário integral. Cada funcionário escolhe a cada ano quanto de sua remuneração deseja em salário versus opções de ações. Essas opções de ações que eles falam é tipo ações mesmo, assim, tipo investimentos. Você pode escolher se você quer metade em ação, metade em dinheiro, se você quer tudo em dinheiro, sabe? Você escolhe a porcentagem exata de como você quer. E se você um dia resolver sair da Netflix ou eles lhe demitirem, essas ações que eles, sei lá, tipo, deram a você, continuam com você. Eles não pegam de volta. E essa eu deixei entre aspas porque eu achei assim genial a forma como eles escreveram. Você pode pensar que essa liberdade levaria ao caos, mas também não temos uma política de vestuário, mas ninguém nunca veio trabalhar nu. A lição é que você não precisa de políticas para tudo. A maioria das pessoas compreende os benefícios de usar roupas no trabalho. O próximo é capitães informados. Eu não traduzi a palavra capitães para outra coisa, que eu poderia ter traduzido, porque eu entendi que eles dão a essas pessoas o nome de capitão mesmo. Então, deixei assim. E aí eles falam que para cada decisão significativa, há um capitão responsável que faz um julgamento após compartilhar e digerir as opiniões dos outros. Lá eles falam que, por exemplo, se precisa ter uma tomada de decisão em um setor tal, todo esse setor vai se reunir, eles vão debater, cada um vai demonstrar o seu ponto de vista, mas nesse setor tem uma pessoa, no caso o capitão, que vai interpretar tudo que foi falado e ele vai tomar a decisão que ele quer, a decisão que ele acha melhor para aquele momento. Não, mesmo assim que várias pessoas falem ou que alguém tenha uma opinião muito contrária dele, se ele for o capitão, ele vai tomar a decisão baseada no que ele acha melhor. E eles dão, isso é muito interessante porque eles dão lugar ao erro. E até eles falam que se eles verem que, se depois de um tempo eles verem que aquela decisão não foi a melhor, eles vão se sentar novamente e vão pensar numa forma de remediar aquilo ali. O próximo é discordar abertamente. Lá no primeiro slide que eu li, em um dos tópicos eles falam que são extremamente francos um com o outro. E você vê isso aqui nesse tópico. Se você discordar em um assunto material, é sua responsabilidade explicar por que discorda, de preferência tanto na discussão, né, nas reuniões, quanto por escrito. As indas e vindas da discussão podem esclarecer as diferentes visões e a redação concisa das questões centrais ajuda as pessoas a refletirem sobre qual é o caminho mais sábio, além de facilitar o compartilhamento amplo de suas visões. Contexto, não controle. Eles dizem às pessoas que não procurem agradar o chefe. Em vez disso, eles procurem servir ao negócio. Não há problema em discordar de seu gerente. Nunca é bom esconder nada. Não há problema em dizer ao seu gerente: eu sei que você discorda, mas eu vou fazer de forma X porque eu acho que é uma solução melhor. E aí você me deixa saber se você quer substituir especificamente a minha decisão. Mais uma vez, já entra na parte da responsabilidade, em ser franco uns com os outros e também naquela dos capitães informados. Eles não têm assim essa coisa de tomar uma decisão ou fazer determinada coisa baseado no que o seu chefe vai achar de você. Eu vou fazer de tal forma porque ele vai gostar se eu fizer assim. Eles são
instruídos e treinados para trabalhar da forma que seja melhor para a empresa no geral. Como o próprio texto falou, se o seu chefe não gostar, seu chefe imediato, né, não gostar, aí é o bom e velho problema dele. A pessoa vai tomar a decisão mesmo assim, porque a empresa dá a responsabilidade, dá a liberdade para ela fazer dessa forma. Esse é o penúltimo. Talvez ele fique um pouco difícil de entender pelo tópico, né? Altamente alinhados, fracamente acoplados. Eles levam muito tempo, investem muito tempo em debater estratégias e táticas, porém não é necessário uma aprovação prévia. Eu vou explicar para vocês entenderem esse tópico. Eles falam que tem várias reuniões, assim, eles se reúnem diariamente para debater, tomada de decisões, estratégia e todas essas coisas. Isso, né, várias equipes. Só que as equipes, elas não precisam fazer tudo da mesma forma. Eles estão altamente alinhados porque eles sempre têm essas reuniões e eles já estão treinando para saber como eles devem agir, mas eles são fracamente acoplados no sentido de que a equipe A não vai depender da equipe B, que não vai depender da equipe C. No texto até eles falam que é muito comum que uma equipe ou uma pessoa ali em outro setor esteja fazendo uma coisa que você não tem conhecimento, porque cada um vai decidir a forma de seguir naquela coisa, naquela decisão, naquela estratégia. Então, eles são altamente alinhados, porque eles debatem as coisas em conjunto, mas eles são fracamente acoplados porque eles não dependem uns dos outros para irem tomando decisões e caminhando no que eles decidiram. E o último é buscando excelência. Os novos funcionários costumam comentar nos primeiros meses que estão surpresos com a precisão dessa descrição de cultura em relação à cultura real que eles vivenciam. Em todo o mundo, vivemos e criamos nossa cultura juntos. Na verdade, centenas de nossos funcionários globais contribuíram para esse documento. Eu acho que, da forma como eu apresentei, dá para ver que eles tratam, assim, eles são altamente competitivos e eles deixam muito claro, assim, que só trabalha lá quem é o melhor na sua área. Mas eles fazem isso de uma forma muito, eu vou me arriscar e dizer de uma forma muito humana, porque eles dão muito valor a férias, a licença maternidade e todas essas coisas. Decisões que você tem que tomar na vida real, né? Você vive o trabalho como você viveria a sua vida pessoal. Gente, eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação do penúltimo tópico, daquele do fracamente acoplados. Eu sei que o galo aí não me ajudou muito. E eu não quis gravar essa parte do áudio de novo porque eu estava falando tão bonitinho. Então eu espero que vocês me desculpem e tenham conseguido prestar atenção. Agora vamos aqui para a Natura. Gente, sobre a Natura, eu não encontrei essas informações que eu vou falar, eu não encontrei diretamente da fonte. Não tem nenhuma página, assim, nenhum lugar no site deles onde eles oferecem todas essas informações. Eu fui juntando algumas matérias sobre algumas coisas deles, encontrei uma entrevista com a funcionária de lá, então foi assim uma reunião de informações. Estou explicando isso para vocês, enfim, terem consciência disso e também porque vocês vão ver que são bem, comparado com a Netflix, é um número assim menor de informações. Mas vamos lá. A Natura realiza pesquisas com o quadro de funcionários desde 85 e recentemente começou a utilizar essas pesquisas sob uma nova filosofia. A Marina, que é a diretora de desenvolvimento organizacional da Natura, ela afirmou: nos últimos anos, entendemos a importância de gerir essa informação. Antes havia benefícios em função do que a empresa achava, em função das políticas em que a empresa acreditava. Hoje temos um comportamento que chamamos de cocriação. Cocriar soluções para diferentes públicos. E por conta dessa iniciativa, né, eles receberam prêmios pelo trabalho de inclusão com PCD, né, que é pessoa com deficiência, e inclusão também de minorias dentro das fábricas. Eles falam que, no caso a Marina fala que eles receberam algumas, ela não chama de reclamações, mas ela fala que funcionários chegaram para os seus superiores reclamando que, por exemplo, eles não têm acesso a algumas partes das fábricas, no caso,
funcionários cadeirantes, e os que tinham deficiência auditiva, eles reclamaram que o alarme de intervalo ou de final de expediente tocava e eles não ouviam. Eles sabiam que o alarme estavam tocando, ou por conta, eles viam o horário, ouviam todo mundo saindo, mas não tinha assim um alarme específico próprio para eles. Eles sabiam o que estava acontecendo com base sim no ambiente. E no site fala que essas reclamações já foram levadas em consideração e foram já consertadas. Sugestões para apoiar a diversidade se tornaram frequentes nas avaliações internas. Segundo a Marina, esse feedback ajudou a motivar duas grandes mudanças nos processos de recrutamento. Essas mudanças foram a seleção de 50% de universitários negros nas duas edições do programa de estágio de 2019. A meta original deles era 33%. O compromisso em garantir que 50% dos finalistas de todos os processos de seleção, de qualquer nível hierárquico, sejam mulheres. Atualmente, esses dados, se não me engano, eles são de 2019 e 2020, são recentes. Atualmente, mulheres são 61,9% dos funcionários, 55,6% dos gestores e 41% dos diretores e vice-presidentes. Concessão de bolsas de estudo de até 80% em cursos de ensino superior para mais de 1,5 milhões de revendedores. Eles têm uma parceria com a Quero Bolsa, e aí eles possibilitam essas bolsas de estudo em cursos de graduação, pós-graduação e em tecnólogo em mais de 1.000 instituições por todo o país. As consultoras que se interessam, elas acessam o site do Quero Bolsa, escolhem o curso e informam para a Natura. E essa iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional da Natura, que já financia R$1.000 em educação e contam com um programa de crédito educacional para as consultoras e as suas famílias também. No segundo trimestre de 2020, durante a pandemia, eles criaram um programa de voluntariado entre os funcionários. Só que ao invés de pedir produtos, eles fizeram uma coisa diferente. Eles proporam que parte do salário dos empregados fosse destinado para projetos sociais, para doação de álcool, auxílio psicológico para as revendedoras da marca, que foram afetadas por conta da crise, e também do isolamento social. O jornal Folha de São Paulo divulgou essas informações e disse que mais de 2.600 profissionais se engajaram nesse projeto, e entre os diretores, a participação chegou a 60%. Aí, no início agora de 2021, a Natura estava reembolsando os valores doados, porque, enfim, as coisas estão voltando mais ao normal. A Natura está acelerando uma série de mudanças na gestão de pessoas, iniciadas no ano passado. O objetivo é diminuir a pressão sobre as agendas de trabalho dos funcionários e também melhorar o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Nas pesquisas que eu fiz, eu pude perceber que depois, assim desde o início desse ano, final do ano 2020, por conta da pandemia, eles estão tendo um olhar assim mais cuidadoso com os funcionários deles, o que é uma coisa ótima. Seguindo, com 34 mil funcionários no mundo, sendo 9,3 aqui no Brasil, 9,3 mil, a Natura realizou pesquisas sobre satisfação, estresse e engajamento. Os estudos ajudam a definir um plano de ação que tem como meta aumentar o bem-estar dos empregados. A Natura reformulou as rotinas de trabalho, benefícios e cuidados com o bem-estar. De saída, estabeleceram horários de almoço estendidos, de meio-dia às 2 da tarde, e criou regras para as reuniões, que não podem ser marcadas antes das 9 da manhã ou depois das 6 da tarde, e devem ter pausas de pelo menos 15 minutos entre uma e outra. A duração e a quantidade necessária de participantes precisam ser cuidadosamente analisadas. Estabelecimento definitivo do modelo híbrido de expediente, casa e escritório, isso com certeza por conta da pandemia, eles talvez viram que fosse mais rentável, que eles tinham mais retorno dos funcionários. A oferta de consultas via telemedicina é estendida para 4 pessoas ligadas ao funcionário, familiares ou não. Licenças remuneradas para cuidar de parentes com Covid continuam sendo concedidas e também foram criados grupos de conversa para tratar de temas como luto e perdas familiares.
Na área de atividades ligadas à saúde mental, eles reforçaram ofertas de aula de yoga, meditação, ginástica laboral e também terapias. Para reduzir a carga de trabalho das equipes, foi revista a prioridade de 140 projetos em andamento na América Latina, de um total de 400. A decisão foi tomada depois de estudar o resultado de uma pesquisa sobre estresse no trabalho. Nisso a gente pode ver, né, a importância de fazer essas pesquisas e tomar alguma decisão baseada no resultado delas. Mas mesmo tirando o pé do acelerador, né, para novos negócios, o grupo não negligenciou o treinamento dos profissionais. 72% deles acessaram programas de qualificação. Do total, 61% das iniciativas foram focadas no desenvolvimento de competências comportamentais, que incluem temas como autoconhecimento, inteligência emocional ou conteúdos ligados ao futuro do trabalho. Bom dia, gente. Dando sequência, eu vou apresentar um pouco do diagnóstico das empresas citadas e logo em seguida eu vou tentar fazer um comparativo entre ambas. Em primeiro momento, eu trago uma definição aplicada ao contexto, que seria a definição de diagnóstico, que nesse caso seria o diagnóstico organizacional, que é um importante instrumento de planejamento que tem como objetivo analisar o clima organizacional, identificando as necessidades da organização. Além disso, esse tipo de diagnóstico também avalia o nível de contentamento dos colaboradores em relação à empresa através das suas opiniões. Como diagnóstico da Natura, eu busquei elencar alguns pontos que julguei importantes no decorrer da apresentação e que, de alguma forma, podem estar relacionados aos pilares da gestão de pessoas. Foram eles a cocriação, a inclusão, a criação de projetos sociais e a própria gestão de pessoas. Sobre a cocriação, que nada mais é do que uma prática de empresas que buscam a inovação por meio do engajamento e da participação de pessoas, prática essa que traz benefícios para todas as partes envolvidas no processo. E que no caso da Natura, a gente pode observar a aproximação dos gestores ou superiores, por assim dizer, com os funcionários da respectiva empresa. Com relação à inclusão, podemos observar a preocupação dos gestores em incluir as minorias, com a intenção de acrescentar ainda mais ao corpo de trabalho, prezando sempre a igualdade. Ainda dentro da apresentação sobre a Natura, tivemos a criação de um projeto que pôde atender a algumas necessidades que foram consequências no momento pandêmico. Nisso fizeram um programa de voluntariado que foi bastante humanístico, onde propuseram que parte do salário dos empregados fosse destinado para projetos sociais, como doação de álcool em gel, auxílio psicológico para os revendedores da marca, tudo por conta da crise e do isolamento social, como foi dito. Na parte de gestão de pessoas, a Natura vem se preocupando com o melhoramento da satisfação dos seus funcionários, aspecto que fica evidente no momento em que Joana traz sobre a pesquisa referente à satisfação, estresse e engajamento por parte dos mesmos, onde essa pesquisa ela teve como objetivo diminuir a pressão sobre as agendas de trabalho dos funcionários e melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Como meta principal, pretendeu-se aumentar o bem-estar dos empregados, o que resultou na reformulação das rotinas de trabalho, trazendo ainda mais benefícios e cuidados com o bem-estar. Agora, no contexto da Netflix, temos algumas características meio incomuns. Tendo em vista o que foi apresentado, é visível a diferença entre essas duas empresas, uma vez que o pessoal da Netflix ele é instruído a serem altamente livres. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu tentei reunir os principais pontos julgados por mim, que foram apresentados sobre a Netflix, que foram eles a amizade, a independência, a presença de capitães informados e o fato de serem livres para discordarem. Em primeiro momento, a amizade é citada como algo presente e atuante nesse meio. Eles têm uma política altamente inclusiva para com seus funcionários, prezando sempre entrosamento e tendo assim mais alegria e, como consequência, mais empatia entre os membros, fazendo com que sejam um time dos sonhos, como fora citado.
Dando continuidade, eles prezam também a liberdade dos funcionários, tornando-os mais independentes e responsáveis, afirmando que a liberdade gera autodisciplina, fazendo com que o pessoal possa descobrir e corrigir seus próprios erros. Outra informação importante foi a questão dos capitães informados, que servem como espécie de mediadores, colhendo ideias e ajudando na tomada de decisões, excluindo a necessidade dos comitês. E por último, na empresa Netflix, os funcionários têm a liberdade de discordarem, o que para o gestor resulta em reflexões sobre qual é o caminho mais sábio. Concluindo essa parte de diagnóstico, eu apresento um trecho de uma reportagem extraída do site Solids, que diz que o RH da Netflix, assim como toda a concepção da empresa, alterou a realidade da forma de pensar e gerenciar pessoas. Essa realidade pode ser aplicada dentro da sua empresa, a partir de uma mudança de pensamento. Como comparativo, eu vou apresentar uma tabela clara, destacando o que tem e o que não tem em cada uma das empresas. Lembrando que os pontos eles vão estar relacionados à gestão de pessoas e como a mesma deve ser aplicada dentro de uma empresa. E um ponto importante que deve ser citado é o fato de que não buscamos empresas que usassem exatamente métodos de RH, uma vez que a pesquisa ela foi feita através de buscas em sites e nesse caso não foi possível buscar informações tão aprofundadas e que pudessem ser avaliadas dentro do contexto de recursos humanos. Enfim, continuando. A primeira afirmação é a seguinte: a empresa tem um plano claro de cargo e salários. E através de nossas pesquisas, ficou evidente que ambas as organizações apresentavam este plano. E para quem não sabe, este plano ele define a remuneração ou a faixa salarial para cada vaga e é um dos mecanismos básicos da gestão de pessoas. Para isso, é feito um rastreamento do que se espera em cada função de acordo com as necessidades da empresa. E para definir esses valores, de acordo com o estudo sobre o caso, é aconselhável realizar uma pesquisa sobre os salários aplicados em outras empresas para ficar dentro da faixa oferecida pelo mercado de trabalho. Logo depois, a gente teve a afirmação que dizia o seguinte: a empresa define a função de cada profissional. E diante do que foi apresentado, a gente viu que a Natura ela define bem as funções de seus funcionários. Já a Netflix, por ter esse modelo de gestão diferenciado, fez com que esse ponto não ficasse totalmente claro. Mas mesmo assim, de acordo com nossas pesquisas, existe de fato essa divisão. E nesse ponto é essencial que o trabalhador ele sinta-se inserido na organização e útil, ao mesmo tempo em que ele deve sentir segurança ao obter experiências se especializando em um cargo. E para isso é necessário deixar bem definidas quais são as funções que cabem a cada pessoa desenvolver dentro da empresa. A terceira afirmação foi a seguinte: a empresa estimula a autonomia. Pois bem, a Natura, mesmo tendo um alto grau de organização, mesmo ouvindo seus funcionários, diferente da Netflix, ela estimula menos essa autonomia, por ter um controle maior sobre as funções desempenhadas dentro da empresa. E sobre esse ponto, a gente tem que uma boa gestão, ela sabe dar espaço, ela sabe ouvir os colaboradores e sabe aproveitar boas ideias da melhor maneira que encontrarem. E também é importante dar segurança, para que esses profissionais eles assumam suas próprias responsabilidades e tenham algum grau de independência em relação à liderança, porque isso faz com que os funcionários eles se tornem mais comprometidos e engajados. Na quarta afirmação, temos o seguinte: a empresa estimula o desenvolvimento dos colaboradores. E nesse aspecto, ambas as empresas apresentaram atividades que estimulam o desenvolvimento de seu pessoal. Lembrando que esse aspecto é importantíssimo porque ao gestor de pessoas também cabe a função de analisar o perfil de cada membro da equipe, reconhecer suas habilidades técnicas e pessoais e detectar os pontos a serem melhorados por cada um.
E é a partir dessa análise que pode ser feito um remanejamento de cargos ou até mesmo um plano de capacitação com treinamentos mais específicos. Já na quinta afirmação, temos o seguinte: a empresa cria incentivos e premiações. Como vimos, a Natura ela traz diversos incentivos para o seu quadro de funcionários. Já sobre a Netflix, não conseguimos encontrar informações referentes a esse tipo de encorajamento. E sobre esse ponto, é fato que todos gostam de receber algum tipo de reconhecimento por um trabalho bem feito, e essa é uma forma direta que as empresas possuem de demonstrar esse reconhecimento, seja concedendo benefícios ou prêmios financeiros para metas alcançadas ou ultrapassadas. O sexto ponto traz a afirmação: a empresa dá feedback. E a gente viu que tanto a Natura quanto a Netflix elas prezam a questão da comunicação, cada uma da sua forma. E sobre isso, a gente sabe que trabalhar sem receber feedback, além de deixar o trabalho perdido a curto prazo, pode fazer com que o nível do serviço executado caia. Dessa forma, é importante que se estabeleça uma cultura de feedback em todos os níveis organizacionais, para que cada um esteja ciente de seu desempenho e tenha uma visão mais objetiva do trabalho realizado. No sétimo e último ponto, indaga-se se a empresa faz uma gestão eficaz. E nesse quesito não há o que questionar, uma vez que ambas as organizações elas trabalham trazendo o que há de melhor para o seu público, o que reflete uma boa gestão e um eficiente quadro de funcionários. E para finalizar, é notório que uma gestão eficiente é capaz de analisar corretamente o perfil de cada profissional, adequando cada uma às necessidades da empresa por meio de motivação, avaliação, remuneração, feedback e retenção de talentos. Essas foram nossas referências. Obrigado pela atenção.